Fala galera que tá assistindo meu canal, como é que vocês estão? Estou aqui em mais um vídeo nesse domingo. Hoje estou gravando mais tarde, cara. Hoje já são 23 horas e 13 minutos para ser mais exato. Já tô aqui em casa, principalmente porque tô fazendo uma puta tarefa que eu vou falar nesse vídeo. Inclusive decidi fazer esse roteiro agora, porque é um conteúdo que provavelmente você vai passar isso na sua vida se você já não passou. E o que eu quero falar hoje é principalmente sobre mudança de CRM, tá? Mudança de CRM, cara. A gente já passou por duas mudanças. Eu tô passando a maior delas agora, nesse exato momento tô fazendo isso. Quero passar para vocês tudo que a gente está fazendo em alguns passos aí de principais passos que eu recomendaria você fazer, caso você faça essa troca. Provavelmente você vai fazer em algum momento da sua vida. E é uma merda, não tem muito o que fazer. A gente tem que passar por isso mesmo. E aí hoje eu quero contar um pouquinho como é que foram as duas experiências e obviamente trazer um pouco de conhecimento a mais, né? No sentido de realmente como é que a gente fez e ver o que faz sentido para você. Cara, antes de começar, vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like, faz um comentário. Vamos lá, faz por partes. Dá o seu like aqui, dá o seu like aqui embaixo. Dá o like aqui embaixo, já começou a levar para mais gente. Depois assiste esse vídeo, dá o seu comentário lá, se inscreve no canal, isso vai me ajudando a entender se vocês estão curtindo o vídeo e principalmente se esse vídeo tá recebendo like, mais pessoas vão receber o vídeo, beleza? Vamos pro vídeo então. E galera, antes de também, desculpa estar alongando, mas antes da gente ir pro vídeo, eu fechei uma parceria muito legal, cara, que eu particularmente não conhecia, mas assim que eles vieram falar comigo, fui a fundo, obviamente, né, para trazer uma parceria legal para vocês, e eu trouxe um negócio muito legal aqui, que é a empresa chamada GoLogin. Cara, sensacional o que eles fazem. Eu vou, assim, de maneira bem prática aqui, tá? Vamos imaginar que você tem uma agência de marketing, por exemplo, e você cuida de várias contas, por exemplo, várias redes sociais, de vários clientes, e não sei se já passou por isso, mas eu aqui na empresa já passei várias vezes. Putz, eu tenho que cuidar do servidor de e-mail yuri.lenze e ao mesmo tempo tenho que cuidar do contato@zins.com.br, às vezes o financeiro @zins. E aí a única forma de eu fazer isso é abrir uma aba normal, abrir uma aba no anônimo, aí acabou, eu só tenho limitação de 2. Senão eu vou ter que fechar e abrir várias contas, isso nas Zins. Agora imagine para uma pessoa que tem uma agência de marketing, por exemplo. Eu estou trazendo um exemplo, mas funcionaria para qualquer um que tenha essa dor. Ele consegue, através dentro do sistema da GoLogin, você consegue abrir vários usuários no mesmo PC ali, no mesmo notebook. Você consegue acessar vários logins ao mesmo tempo. Isso é sensacional, tá? Para quem tem agência, para quem tem e-commerce, para quem tem marketplace. Então, quando você tem que acessar várias contas no mesmo, às vezes até no mesmo navegador, pela GoLogin você consegue, tá? Então, a gente tá eles me deram aí a oportunidade de trazer um link promocional para vocês. Então, com o cupom LENZE40, vocês vão conseguir 40% de desconto ali na implantação de vocês, tá? Ali no acesso de vocês. Então assim, cara, tô muito feliz de trazer essa parceria, espero que dê certo. Vou deixar o link aqui para vocês no comentário fixado. E se fizer sentido, depois me conta o que vocês acharam, beleza? Vamos pro vídeo e sem estender mais, beleza? Então, falando de CRM, tá? Eu não vou ficar entrando muito conceito, o que é CRM e tal, porque eu acho que o tópico aqui não pode ser tanto nesse conceito. Talvez eu traga um outro dia para falar disso. Eu já parto do princípio que você já tem uma ideia do que é isso, beleza? Então eu vou contar aqui quais os CRMs que a gente já usou. Nas Zins, a gente já usou principalmente 3 CRMs, tá? O primeiro deles não era um CRM oficial. Eu uso a plataforma deles, que é Humans. Eu uso até hoje, que é uma plataforma focada em tarefas. É um gestor de tarefas. Então, você tem várias... eu adoro eles. Assim, eles têm uma ferramenta com UX maravilhoso para você ter um ambiente de foco. Sabe aquele dashboard principal, onde ali está o teu foco principal do que você tem que fazer naquele dia. E ali está todas as tarefas do seu dia e tal. E as tarefas que não são daquele dia não vai aparecer ali. As tarefas que estão atrasadas vão focar como atrasadas. Só que o foco dela não é CRM, tá? Então,
não vá para eles com esse objetivo. Então, por que, que eu fui naquela época? Eu fui principalmente porque o custo-benefício daquela ferramenta era incrível, né? Você paga muito barato por ela. Ela é uma ferramenta brasileira, conheço os donos, inclusive, e super recomendo. Só que por não ser focado em CRM, várias ferramentas que um CRM demanda não vai ter lá. Então, assim, foi ótimo para começar do começo. E, cara, pensando aqui, antes ainda da Yumis, eu usei o Notion como ferramenta de CRM. Só que ela ainda... Porque eu não pagava o Notion pago, é muito caro, exigiria uma personalização muito grande que eu não demandava, não precisava naquele momento. Então eu só usei o gratuito do Notion, criei ali uns cards e comecei a usar por lá. A partir do momento que eu precisava minimamente de uma automação para melhorar a minha rotina, e olha aqui a importância das mudanças, eu já precisei ir para uma outra, só que de uma outra que fosse barata. Então a Yumi entrou nessa minha vertical, nessa minha vida, de uma maneira perfeita, porque era isso que eu precisava naquele momento. Eu precisava de automações. Então você criar o funil de vendas, a partir do momento que você arrasta para o lado, já cria uma tarefa e assim por diante. A partir do momento que eu comecei a ter uma equipe e a gente precisava ter cada vez mais indicadores, olha aqui a importância disso, automações, fluxos diferentes e principalmente você conseguir ter dashboards estruturados, coisa que muitas ferramentas hoje em dia não tem. Você às vezes precisa de um BI externo, né, um Tableau, um Power BI para conseguir fazer bons dashboards. Cara, ali ele se limitou a de monte, assim, tá? E não tô aqui falando mal da Yumis, como eu já falei agora no começo. Até hoje eu uso a Yumis para várias outras coisas. Eu cuido processo de marketing, processo de people, processo de contas a pagar, eu ainda uso. Então, assim, tem várias tarefas do dia a dia, tarefas entre os sócios. Então, assim, o trabalho de fluxo e processos funciona muito mais. Isso aqui não é público, tá? Realmente eu gosto muito. Só que chegou nessa limitação e a gente começou a procurar. Naquele momento, o custo-benefício que a gente encontrou, a gente começou assim, a fazer pesquisa e tal, e a gente enxergou alguns polos, tá? Observa o que eu vou falar aqui e vê o que é melhor para você. Não segue na minha só porque eu segui essa, tá? Para mim foi o seguinte, a gente começou a olhar o mercado, você tinha algumas grandes opções. Vamos lá, os clássicos aqui, HubSpot, Salesforce, acho que das grandes principais eu queria trazer eram essas duas principais grandes, tá? Super completas, etc. Só que nessas duas aqui você tem uma altíssima personalização, você até tem uma promoção de 50% de desconto, ou às vezes, se eu não me engano, para startup você tem 10% do valor de compra total, acho que nos primeiros 3 anos, se não me engano, 2 anos, alguma coisa assim, então parece ser realmente muito bom. Mas, cara, pra mim acaba sendo uma pegadinha, porque a partir do momento que ele sobe, aí ele sobe como se não houvesse amanhã, e ele te prende a tal ponto de você repensar se vai realmente sair ou não. Então ficaria absurdamente caro pra gente. Não precisa, eu não preciso de todas aquelas ferramentas. E eu duvido que se você tiver num tamanho parecido com o que eu tô, você vai precisar de uma ferramenta como essa. Um HubSpot da vida, um Salesforce da vida, você vai precisar geralmente quando você tem realmente equipes grandes, que demandam muita complexidade. Eu já vi empresas como, por exemplo, Itaú usando o HubSpot. Então aí sim, você precisa realmente de uma ferramenta que inclusive te proteja de segurança, tenha um LGPD bem padronizado e tal. Não que as outras não tenham, mas realmente ela traz uma complexidade que dificilmente empresas do nosso porte vão precisar. E aí do outro lado, você tem Pipedrive, RD Station, você tem PipeRun, você tem Sales, alguma coisa, não vou lembrar todos, tá? Não tem problema. Mas o grande ponto a gente começou a fazer pesquisas dessas, tá? Tanto de custo-benefício, quanto custo-benefício no sentido tanto de custo versus a complexidade que eu precisava versus o modelo que eu precisava. E o que eu quero dizer com modelo? A Zins hoje foca praticamente 100% do trabalho em outbound. Então eu não foco em trazer lead via inbound. Não que eu não tenha, mas não é o meu foco. 90% não é. Então, ferramenta, aqui a gente já exclui algumas ferramentas como, por exemplo, a RD Station, que é muito focado em inbound marketing, né? Em inbound sales. Inbound marketing, na verdade, né? Então, ali diz que essas ferramentas funcionam muito bem.
e para outbound não parecia tão completo. E aí a gente começou a entender o que faria mais sentido pra gente. A gente testou o Pipe Run, o que para mim não fez tanto sentido exatamente por conta das automações. A gente achou que a ideia do Pipe Run é muito bom quando você quer, não tem o tempo suficiente para criar automações do zero, porque eles já têm poucas personalizações, eles já têm coisas meio prontas. Então isso é ótimo para quem está começando realmente, que é uma ferramenta barata e que não conhece muito disso. Só que a gente já não queria mais estar ali, a gente já queria dar o próximo passo. Então o próximo passo, e além de tudo que essas outras ferramentas também não entregavam, era a parte de dashboard. O Pipedrive ali foi quem matou todos ali no caminho, por conta, além de tudo, eu ter uma parceria com um dos fundos investidores, que é nosso investidor, nos trazia a possibilidade de inclusive ter um desconto de 50% na compra. Cara, foi maravilhoso, encaixou perfeitamente. E aí naquela época entrou um coordenador na equipe, que hoje é o meu atual sócio, que é o Alisson, que eu trouxe a missão para ele de implementar o CRM, tá? Então eu já tinha todo o desenho na Yumis do que precisava ser, ele precisava reestruturar aquilo ali e colocar dentro de um novo CRM. Então ele focou ali um mês, cara, ele fez um modo caverna, realmente estudou como é que funciona, ele nunca tinha feito, entendeu como é que funcionam as automações, porque o Pipedrive exige personalização de automação, então você realmente precisa definir cada micro automação do que vai acontecer, cada micro tarefa do que vai acontecer, do que você quer que aconteça, e aí isso exige um trabalho bem grande de personalização. Dito isso, isso vai demandar muito tempo de quem for fazer isso, tá? Vai demandar muito tempo. Então, na nossa época fez muito sentido, ficamos com o Pipedrive. Ficamos aí, se eu não me engano, 2 anos sequenciais, assim, ferrenhos com o Pipedrive. Até hoje eu super recomendo, infelizmente a gente perdeu os benefícios de desconto. Só que daí o que acontece? Por que então, se eu gostei tanto, os dashboards eram maravilhosos, as automações são muito boas, a ferramenta é ótima, tendo a criticar aqui um pouco o atendimento, porque não é uma ferramenta brasileira, né? Então o foco deles não é o atendimento no Brasil. Eles têm atendimento em português e tal, mas o foco deles não é aqui. Então acho que é o único ponto ali que talvez eu não daria uma nota 10 ou 9, tá? Daria ali um 7, um 8. Já corrigiram várias vezes os problemas, então por isso que eu daria mais ou menos esse meio termo. Mas qual que foi o ponto, cara? O Pipedrive, querendo ou não, o modelo de negócio deles é focado em usuário. Então, a cada usuário, e assim, eu estou pagando em dólar. Então, a cada usuário que eu estou crescendo, para ter aquelas funcionalidades, eu estava tendo um custo adicional, se eu não me engano, de mais ou menos $50 por mês por pessoa. Isso estava ficando muito caro. Então, a cada vez que entrava uma pessoa, ficava cada vez mais caro. E a gente pagando em dólar é 5, 6 vezes mais caro que o normal. Então a gente começou a estudar, né, novas possibilidades, e aquele negócio, custos e gastos da empresa é que nem unha. Você sempre tem que ficar cortando, porque senão vai virar uma bola de neve sem parar. Então apareceu, a gente fez uma nova pesquisa e a gente começou a ver que existe uma ferramenta chamada Bitrix, tá? Essa ferramenta, que também não é publi, a gente começou a entrar nela exatamente pelo motivo do seguinte: a gente já fez novas pesquisas e o Bitrix, ele é uma ferramenta que ela não foi construída essencialmente com o objetivo de fazer um CRM, ela veio com o objetivo de ser mais completa. Quando você quer uma ferramenta mais completa, você espera que ela tenha APIs mais abertas, então você consiga implementar mais ferramentas ali, agrupar mais ferramentas nela. Você espera que provavelmente isso vai te dar mais trabalho, porque mais completa exige mais personalização, então vai ter menos coisas prontas e mais coisas que vão demandar do teu trabalho. E aí, bom, até isso a gente aceitou. Só que, o que foi o grande ponto da Bitrix? O grande ponto foi que eles não cobram essencialmente por usuário único. Então hoje a gente paga um valor mais barato do que o Pipedrive e eu tenho, sei lá, acho que 100 usuários que eu posso ter sem aumentar o custo do SaaS ali, né, do meu custo mensal. Então assim, se eu não me engano, eles têm algumas coisas, alguns módulos que se a gente quiser utilizar vão ser cobrados a mais, se eu não me engano. Mas assim, para nós foi perfeito, eu tô pagando em real.
e até o momento a decisão parece ter sido muito assertiva. Eu digo até o momento porque eu tô nesse momento fazendo implantação. Eu tava até agora trabalhando porque eu tô fazendo um trabalho que não tem muito como você terceirizar. Até tem, mas vai te custar uma puta grana. Uma pessoa de fora não vai entender exatamente da tua empresa, a não ser que a sua empresa seja gigantesca e que realmente demanda um terceiro específico. No meu caso não é isso. Então eu tenho, se eu não me engano, 5 a 6 funis de vendas dentro da plataforma. Então, assim, valeria mais a pena a gente fazer internamente. Então, o que eu estou sofrendo muito agora, cara, é a parte de, depois de você entender todo o fluxo, como funciona e tal, cara, é a dificuldade de você conseguir subir todos os dados que estavam no teu CRM atual para o CRM novo, sem falar de agora, eu vou entrar na próxima etapa, no próximo step, que eu já passei por isso, que é realmente fazer o teu time usar, né? Mas vamos lá, então eu estou nessa etapa, por isso que eu estou bem cansado, porque eu fiquei algumas horas aqui entendendo como funciona. Mas dito tudo isso, o que eu escrevi aqui que eu queria passar para vocês? Dada a minha experiência, quais seriam os passos para a gente entender qual seria a melhor forma de fazer uma nova implementação de CRM, considerando que você não tem nenhum, que você já tem algum, que seja básico do básico, seja um Notion, seja um Trello, e isso vai passar por um CRM mais profissional, pensando no seu nível nesse exato momento. Então, quais seriam os passos que eu já vi que funciona e funcionou para a gente está seguindo eles? O primeiro deles, tá? É importante que você tenha um dos sócios, um dos líderes, focados em cuidar disso. Tá? No sentido de que você não pode achar que essa pessoa vai cuidar de tudo de todos, mas que ela tenha a maior noção sobre a ferramenta nova para que você possa tirar dúvidas com ela. Tá? Então é importante nesse caso ter essa pessoa. No meu caso, essa da Bitrix foi o Gustavo, que é o meu sócio, até porque ele puxou essa demanda para ele, porque a gente estava mais apurado, ele entende mais de tecnologia, né? Ele é nosso CTO, e fez mais sentido nesse momento. Na primeira vez foi o Alisson que eu preferi contratar alguém interno para que depois que ele aprendesse, começasse a tocar o time dele. Então, sempre teve alguém focado em entender muito bem da ferramenta para que daí você possa passar para o restante dos líderes e das equipes. Tá? Como segundo passo, é já você construir os funis, que é a parte mais simples, que é construir os funis de acordo com o que você tem para começar a aprender a usar. Então, eu tenho um funil de canais, eu tenho um funil de site sales, eu tenho um funil de marketing, eu tenho um funil de PS, de CS, enfim. As áreas que você tem construindo simplesmente os funis. Ali você começa a ter a primeira noção e tal, a primeira classificação da ferramenta, entender aonde que ficam os botões de automação, quais são as categorizações que geralmente o CRM pede. Então ali é a primeira etapa. Depois disso, o que a gente começou a fazer, tá? O Gustavo fez uma coisa bem legal aqui na empresa, que ele pegou o seguinte. Uma das áreas que a gente gostaria de colocar algum funil de vendas, era o PS, né, que é o Partnership Success, que cuida dos nossos prestadores de serviço. Eu vou abrir um disclaimer aqui rápido, o seguinte, ó. 90% do fluxo de trabalho desse time já está dentro da nossa própria plataforma. Então, a prospecção, ativação, homologação, enfim, todo esse processo já está lá. Só que a gente queria construir um funil de vendas para vender produtos para a nossa própria base. Tá? A gente tem um produto lá chamado Zins Conecta, que a gente vende para a nossa própria base. E a gente queria que o nosso time prospectasse. Pô, porque já não pegar esse time, que não tem um risco grande frente ao restante das áreas, que a gente colocasse eles para utilizar. O que essa experiência nova funcionou muito bem para a gente? Agora, depois desses dois terem utilizado, junto com o Gustavo, ter criado já as automações, o funil que melhor funciona e tal, e forçá-los a realmente utilizar, isso assim, você como líder tem que colocar isso de top-down. Não tem outro jeito. Se você deixar pela equipe fazer, a tendência como ser humano é a gente sempre utilizar o que for mais fácil. Nós funcionamos como um fluido, né? A gente vai pelo caminho mais rápido. Então, se a gente realmente não forçar a utilização, eles não vão usar. Isso também da minha primeira experiência funcionou. A gente teve que colocar ali uma data corte para fazer essa utilização. Então, fechando esse disclaimer,
essa utilização do time foi muito importante, porque a partir de agora que a gente vai começar a fazer um rollout para as outras áreas, eu já, além de ter meu sócio que entende da ferramenta, agora eu tenho mais outras pessoas, né, no meu caso, mais duas pessoas que já estão utilizando a ferramenta, e quando as outras áreas precisarem utilizar, eles vão ter a quem recorrer também para pedir ajuda. Então, é óbvio que eles não vão ter a mesma dificuldade de automação, de criação e tal, eles não vão precisar saber de tudo isso, mas a gente agora tem pessoas que estão utilizando, que podem tirar dúvida de outras pessoas que irão utilizar. Então, isso eu recomendo também. Dito isso, enquanto eles vão fazendo, para as outras áreas que vão ter um risco maior, eu recomendo fortemente, que é uma coisa que eu fiz agora, que é os líderes, né, os sócios, utilizarem por eles mesmos e em paralelo. Então, eu estou fazendo uma negociação lá no Pipedrive, por exemplo, eu pego o mesmo lead, peço para o time, no meu caso, tá? Peço lá para o Alisson, cadastra aqui no meu funil de vendas para você ver como é que funciona para cadastrar. Ele vai lá, cadastra no meu funil, entendeu, beleza. Caiu o lead na minha mão. Faço o lead no Pipedrive e no Bitrix, no meu exemplo. E vou seguindo com os dois em paralelo. Porra, Yuri, isso vai dar muito trabalho. Parece que vai, mas assim, não precisa fazer com todos. Você precisa ali fazer com uns 3, 4, até porque você vai perder alguns, vai dar loss em alguns, vai dar ganho em outros. E aí você vai passando o funil junto. Tá? E dessa maneira você vai vendo se as automações que você esperava que já tem no Pipedrive vão para a Bitrix, e ali você já vai trazendo essa correção. Então você já vai vendo o que tem erro, onde tá falhando, porque querendo ou não, cara, a partir do momento que você implementar, é que vai começar aquela loucura. Então se já conseguir tirar o grosso dos erros e já trazer uma correção, já facilita muito. Né? Então essa parte é importante. E aí você vai para a correção de erros, né? Então vai trazendo essa massa de informação. No meu caso, eu estou pedindo muita ajuda do Gustavo para fazer as correções. E agora, por fim, a parte mais difícil, na minha opinião, que é subir os dados. E aí, cara, agora é trabalho de formiguinha, né? Ver o que dá para fazer importação de dados. Então, no Bitrix você tem formas de você pegar uma planilha, baixar uma planilha base, exporta os dados do Pipedrive, encaixa nessa forma de importar no Bitrix e vai subindo. Cara, dá erro. No caso da Bitrix, você tem uma dificuldade grande de vincular um contato com um negócio. Então, eu tive que fazer várias e várias vezes. Então, eu recomendo você fazer primeiro com um, depois você faz em massa. Aí sempre vai dar erro nessas importações. E aqui eu tive um grande problema, que eu tive que fazer um trabalho de formiga muito grande, que é o seguinte. Você sempre no CRM, você tem 3 camadas de cadastro. Você tem a camada de contatos, que são as pessoas em si. Aí você tem telefone, e-mail, nome, enfim. Você tem uma camada de empresas, então realmente a empresa ZINS, né? Que dentro da empresa ZINS vocês podem ter várias pessoas, então é assim que funciona. E aí você tem a terceira camada, que é negócio. Isso porque o vendas entende o seguinte, que a mesma pessoa pode estar mais empresas que pode estar mais negócios, principalmente em negócios, né? Então é natural que você, com a mesma empresa ZINS, você tenha diferentes negócios, então isso é natural, e diferentes pessoas inclusive. Então por isso que você tem isso. Só que o funil de vendas geralmente é tratado em negócio, né? Porque vamos entender como uma base de dados pessoas, uma base de dados empresas que não se move, e aí você tem a base de dados negócios que se move dentro do seu CRM. Dito isso, então você sempre tem que seguir essa ordem. Importa os dados de contatos, depois importa os dados de negócio, tenta ver se você vinculou uma coisa com a outra. Desculpa. Importa os dados de empresa, tá? Deixa eu só corrigindo aqui. Então, dados de contatos, dados de empresa, vincula uma coisa com a outra. Dados de negócios, vincula uma coisa com a outra, tá? Deu certo essa parte, agora eu fui para a última etapa, que essa me tomou mais tempo, que é trazer as tarefas. Porque, cara, pensa que você e seus colaboradores estavam utilizando a ferramenta e estão com tarefas atrasadas, adiantadas no dia. Cara, isso é um saco. Então, o que eu consegui fazer? Eu importei todas as tarefas pendentes que estavam no meu funil, esqueci o que é antigo, cara. No meu caso, não me importa muito o antigo, agora deixa no Pipedrive para consulta depois. E aquilo que for ainda, que está em aberto, puxa e importa. Qual que foi a minha grande dificuldade, cara? Eu importei todas as tarefas para o Bitrix. Qual que foi o problema aqui? O Bitrix não te dá a possibilidade de você vincular a tarefa com o negócio de maneira importada, de maneira automática.
Sim, qual que foi o meu trabalho? Eu importei as tarefas mais, mais completas possível, então o nome da tarefa, prazo já de vencimento, quem é o responsável da tarefa e tal, e já trouxe. Só que daí eles não vieram com os negócios vinculados, então isso não serviria de nada. Então eu fui lá um a um e fui vinculando nos negócios que foram criados já via importação. Então essa parte me deu muito trabalho, fiquei aqui até agora fazendo, estou até bem cansado. Então não tinha outra forma a não ser dessa maneira. E aí, provavelmente deve depender de cada CRM, você vai lá e acha uma forma melhor de fazer. E aí a gente vai para o último tópico, que é realmente colocar a galera para utilizar. E eu já mandei uma mensagem hoje à noite, mandei para o time, ó, a partir de amanhã o time de vendas vai começar a utilizar o Bitrix, não tem é ponto final. Eu fiz esse trabalho, as tarefas estão lá, vocês ainda vão ter acesso do Pipedrive, mas é única e puramente para consulta. Única e puramente para consulta. Agora, você que está utilizando o Bitrix, você comece a utilizar o Bitrix. Se não for assim, galera, assim, pensa que a primeira dor, aquela dor de início, vai ser na primeira semana. Só que se você ficar postergando, vai demorar cada vez mais. Então, faz sofrer de uma vez, vai ter as dificuldades, as dores de como utilizar, e aí você já vai aprendendo na prática. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Eu lembro você que se você está precisando de uma ferramenta ali para fazer aquela utilização de ferramentas em paralelo, né? Como eu falei, ali de usuários e logins em paralelo no mesmo computador, se você tem agência de marketing, se você tem alguma agência de negócio, se você tem e-commerce, se você tem marketplace, precisa ter vários acessos ao mesmo tempo, a GoLogin vai te ajudar nisso. Tá o meu cupom aqui que é o Lenze40, vai te dar 40% de desconto. E me dá um review aí depois o que você achou da ferramenta, porque eu não trouxe um parceiro aqui que pode ser útil para você. Espero que você goste, beleza? Além de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, cara, não esquece também, a gente tem um grupo de WhatsApp dos fundadores, que tá um grupo aberto, que eu tô trocando várias ideias com a galera. A gente tá tendo encontros gravados e que a galera que tá lá no grupo dos fundadores pode participar desses meet gravados, que são mesas redondas online. Já tive uma com meu sócio, agora vai ter mais uma no dia 16 de setembro. Então, cara, incrível. Assim, vai ser uma pessoa que eu vou trazer do mercado falando sobre captação de investimento, assim, uma coisa que eu gostaria de ter tido lá atrás. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo.